E aí, galerinha, tranquilo? Bora ver um videozinho aqui, rápido, de Python. Eu não vou gravar mais hoje porque eu vou ter que dormir cedo, eu tenho que fazer um exame amanhã bem cedinho. E eu ainda vou gravar mais um outro videozinho para vocês. E vamos lá. O que é uma string? Parece ser algo muito excepcional. Nada mais é que um vetor de caracteres. Como eu já havia falado sobre vetores, então nós temos vetores de números, certo? 1, 2, 3, por exemplo. E nós temos vetores de caracteres. Caracteres nada mais são do que letras, sendo letras, números, tudo isso sendo interpretado como texto. Como por exemplo isso daqui, ó, churros. A partir do momento que eu coloquei entre aspas, ele é considerado uma string. Nossa, só isso? Só. Não tem muita dificuldade. Lógico, também posso atribuir isso daqui dentro de uma variável ou trabalhar com ele cru. Cru em que sentido? Cru que eu simplesmente posso pegar e colocar aqui, ó, Zabumba. E em cima do Zabumba, eu posso pegar algum caractere dele. Qual, por exemplo? Vou só fazer o print do Zabumba. Para mostrar como é um vetor, lembra como nós selecionávamos valores de vetores? Nós passávamos o endereço deles, certo? Então, se porventura eu der um Ctrl Shift F10, veja que vai dar print no Zabumba. Já se eu pegar aqui e colocar, sei lá, 3, o que vai voltar? Vai voltar a letra U. Então, nós estamos falando do 0, que é o Z, 1, que é o A, 2, que é o B, 3, que é o U. Então, ele volta um espaço. Ok? Então, se porventura quiséssemos pegar o terceiro caractere, o quinto caractere, poderíamos pegar em cima disso. Lógico que nós também temos alguns outros problemas em cima disso. Veja que se porventura eu extrapolar o tamanho dele, ele reclama. Ele simplesmente volta um erro. Bem provável que aqui nós temos um. Veja que aqui, se formos verificar, o próprio, mesmo sendo só um texto, eu não passando em cima de uma, atribuindo alguma outra variável, algo do tipo, só de eu colocar o ponto, olha aí, ó, ele já me volta um monte de funções que eu posso fazer em cima desse texto. Só que em cima da onde? É em cima do texto ao qual eu estou verificando, ok? Ao qual eu estou colocando o ponto. Eu não vou passar todas as funções, vocês viram que são várias funções, só que eu vou passar algumas. Então, por exemplo, para que serve o capitalize? O capitalize eu transformo a primeira letra em caixa alta. Então, se eu tiver, por exemplo, churros com ponto com minúsculo, eu posso colocar aqui ponto capitalize. É lógico que eu tenho que dar um print, porque senão eu não vejo. Tanto que se eu executar, olha aí, ó, ele vai ficar com o C maiúsculo. Veja que ele está com o C maiúsculo aqui e aqui ele está com o C minúsculo. Se eu colocar aqui um replace, replace ele faz o quê? Como já diz o próprio nome, ele substitui determinada letra. Mas uma coisa que eu queria deixar importante, ele não altera o texto em si, ele altera, ele retorna determinado valor. Então eu vou colocar aqui x igual a churros com minúsculo. Veja que eu vou colocar aqui a variável x.capitalize e ó, print x e eu vou executar. Veja que eu executei com o C maiúsculo, logo em cima porque ele usou a função de capitalize e o x embaixo ele está com o C minúsculo. Então eu não altero a variável, eu não altero o valor da variável, eu faço uma cópia, quando eu digo eu digo o Python, tá? Ele pega o valor, modifica do jeito que você quer e retorna o valor. Ele não altera. Então, se porventura eu precisar usar esse x em alguma outra coisa com o C minúsculo, ele continuará com o C minúsculo. Beleza? Então, por exemplo, o replace. O replace ele substitui o primeiro parâmetro pelo segundo. Então, vou colocar aqui o mesmo x, ok, que é o dos churros. Print, lógico. Então, x ponto quê? Vou colocar replace. Então, replace, qual que é? O velho. O velho eu vou colocar, por exemplo, para ch e vou substituir por b. Se eu executar, olha aí, ó, de churros foi para burros, porque eu troquei o ch por um b. Beleza? Este daqui é um isAlpha. Eu vou entrar em funções de verificação mais para frente, mas eu consigo ver com isto daqui se
o valor que eu estou retornando é um número ou não. Se é alfanumérico ou não, desculpa. Se ele tem letra ou número. Então, por exemplo, se eu pegar aqui x.isNumeric e eu executar, olha, ainda bem que não é o Alt que usa. Veja que é false. Por que é false? Porque ele não é alfanumérico, né? Se é alfanumérico, na verdade, eu teria que colocar só se é número. Escrevi errado. Se eu pegar aqui, por exemplo, 1 e executar, olha aí, ó, ele fica verdadeiro. Por quê? Eu verifico se é número ou não. Na verdade, é né, alfanumérico. É alfanumérico. Ctrl Shift F10, ó, veja que ele retorna falso nesse caso, que na verdade ele não é um número. Beleza? O split, como já diz o próprio nome, ele separa. Às vezes, eu não sei se vocês já ouviram falar que dá para você salvar um arquivo de Excel, por exemplo, em CSV, que são arquivos separados por vírgulas. Então, pode ser tanto por vírgula ou por ponto e vírgula, depende de como você configura. E em cima disso, por exemplo, eu poderia criar um arquivo texto retão, né? Então, tipo, simplesmente separado por vírgulas, e em cima disso daqui eu conseguiria separar e transformar num vetor. Então, vamos considerar, por exemplo, nomes igual ao quê? Então, eu vou colocar aqui Jonas, Chico, Bioca, Jailson, Paulo, Guina e Cauã, por exemplo. E aqui, eu vou colocar aqui um print, ok? E vou colocar aqui nomes.split. Split o quê? Eu tenho que passar o separador, que neste caso vai ser a vírgula, né? Veja que ele separou em um vetor. Então eu tenho Jonas, Chico Bioca, Jailson, Paulo Guini e Cauã. Para mostrar que eu não estou roubando, e como ele realmente volta um vetor, eu vou pegar o terceiro nome, que é Jailson. Veja que tem um espacinho, inclusive, porque eu coloquei o espaço. Né? Então, na hora que ele separa simplesmente pelo que o separador mesmo. Se porventura eu colocasse, sei lá, um espaço, ele separaria por espaço, ele retornaria um vetor por espaço. Ok? Então, nós temos casos também que podemos usar o format. Então, o que seria o format? Eu tenho um texto base e eu substituo por alguma coisa. Então, eu posso colocar aqui, sei lá, vou já escrever no texto cru, tá? Então, vou colocar aqui print, e eu vou colocar a mãe do 0, né? Então, aqui chave é 1. E aqui, eu pego aqui, ó, ponto format, e eu vou passar o quê? Eu vou passar quais são os substitutos, tanto do 0 quanto do 1, do 2, do 3, do 5, do 10, do 15, de n. E eu vou colocando em cima de cada um deles. Cada eu separo por vírgula. Então, eu vou colocar aqui a mãe do fulano é muito gorda. Na hora que eu rodar, ó, a mãe do fulano é muito gorda. Ok? E eu também posso usar outra coisa. Se porventura eu já tiver algumas variáveis escritas, eu posso substituir o texto. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui fulano igual a Zeca, elogio igual a muito gorda. E eu vou fazer o que? Print do que? Eu vou colocar aqui eu tenho um detalhe, eu tenho que colocar um F na frente. Então, eu vou colocar a mãe do fulano, fecha, é muito, abre aqui, elogio. Fecha aqui novamente. Então, eu vou rodar, ó, a mãe do Zeca é muito, muito gorda. Eu tinha colocado um muito aqui na frente, eu esqueci. Não prestei atenção e eu coloquei. Tanto que se eu rodar aqui de volta, vai estar lá, a mãe do Zeca é muito gorda. Ok? Você pode colocar várias outras coisas e afins. Veja que com esse último eu consigo criar alguns padrões, eu consigo criar alguns templates de determinados textos, determinados textos de erros e blá blá blá. Beleza? Espero que vocês tenham gostado, espero que tenham entendido um pouco mais sobre strings. Talvez mais para frente, quando entenderem um pouco mais sobre objetos, vocês entendam um pouquinho mais sobre esses pontos e alguma coisa que eu estou colocando na frente. E é isso aí, galerinha. Beijos e até o próximo vídeo. E hoje vai ficar só esse mesmo. Tchau!